Hoje a gente vai falar aqui sobre o processo de escolher as palavras corretas. Isso é algo que é só fácil de dizer, e mas não é fácil de fazer, né. Eu já trouxe muitas reflexões sobre a ideia da linguagem e como isso constrói a nossa visão de mundo, como a linguagem é capaz de fazer uma ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Também já falei que a mente que é responsável por fazer e por transformar e por compreender essa linguagem. Tudo isso tem vídeo aqui no canal, vocês podem procurar. Mas hoje eu queria trazer sobre a capacidade de escolher as palavras certas para expressar os sentimentos que nós possuímos. E muitas vezes esses sentimentos, eles não são bem definidos, né? Justamente essa é a grande luta. O que acontece? Dentro de ti existem duas forças, né, principais, né? Não estou falando de bem e de mal, mas vamos dizer assim, duas tendências. Assim como existem dois hemisférios cerebrais e muitas pessoas associam isso ao lado emocional e o racional da vida. É justamente sobre isso que eu estou falando. Então, há uma visão racional da vida que busca, vamos dizer assim, organizar ou dar um sentido, uma definição, um formato para as coisas. Sabe quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa é meio um pouco quadrada, né, que ela só consegue fazer as coisas de uma única forma, justamente. E é um pouco essa relação, né? Se ela se propõe a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, da mesma forma, porque vê naquilo uma espécie de hábito ou de retorno das coisas, ou de que ela está acostumada, ou da forma como ela espera que as coisas saiam, é porque a razão ela impõe esses elementos, né? E assim como a razão é aficionada por colocar um molde, um formato nas coisas, assim também existe nosso lado emocional, que busca justamente o contrário. A emoção tem uma característica muito curiosa, que ela não tem nenhum tipo de ordem. Ela é justamente o elemento caótico da nossa vida. E não falo isso como de forma pejorativa, né? Mas sim como uma característica. Eu falei nenhum tipo de ordem, mas falei de certa forma hiperbólica, né? Porque as emoções podem receber uma ordem se vier de fora, tá? De onde? De onde é esse fora? A gente já chega lá. Mas o processo de construção, né, das palavras adequadas precisa levar em conta essas duas realidades. A realidade da mente que raciocina e busca um equilíbrio, né? Inclusive razão vem de ratio, que significa justamente isso, equilíbrio, né? Então, e o que significa equilíbrio? Equi igual e librium, né, que dá origem a libra, né, né, que é uma palavra que se usa em inglês, né, para peso, ou seja, pesos iguais, né. Então, equilibrium. E libra também é o signo da balança, que justamente está relacionado com essa ideia de equilibrar as medidas. Então eu vou ajustando esses elementos até poder encontrar um ponto onde tudo se equacione. Racionalmente falando, isso se desenvolve através de um processo em que a gente tenta como que dosar as coisas aritmeticamente. Eu tô falando as palavras meio diferentes hoje, né? Mas vamos acompanhando aqui. É, Aritmeticamente, ou seja, a gente trabalha através de uma operação matemática, né? O formato da nossa vida geralmente funciona assim. Então, se, né, eu trabalho tantas horas, né, sei lá, 6 horas por dia, 8 horas por dia, eu vou precisar pensar em ter que descansar a mesma quantidade de horas, ou ter a mesma quantidade de horas de lazer e tudo. E a gente olharia as coisas dessa forma. Emocionalmente, se a gente fosse pesar essas coisas, certamente nós daríamos muita preferência para aquilo que nós temos de
como algo, uma preferência. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue colocar uma certa ordem, um certo equilíbrio na nossa vida, porque muitas vezes a gente pesa pro lado emocional. E quando do outro jeito, né, quando a gente pensa de forma muito racional, a gente não consegue atribuir às coisas um peso diferente, sabe? Então, eu trouxe o exemplo da mão, né? Quando eu falei da ordem, vocês não pediram mais coisas sobre a ordem, mas eu vou trazer aqui. Então, a mão como 5 áreas da vida em que nós devemos trabalhar, né? E nesse exemplo da mão, a gente tem justamente o dedo maior representando as obrigações de maior peso, né? Que seria aquilo que está relacionado com a essência do ser humano. E os outros dedos, assim, cada um deles representa a medida da sua importância, né? Então, há um fator diferente, não é uma matemática de forma indiscriminada, mas pelo contrário, ela discrimina e aplica para cada situação o peso que é próprio de cada situação. Então, na medida em que eu consigo ajustar essa matemática para que eu consiga aplicar o peso próprio para cada coisa, isso é feito a partir de uma conjugação de razão e emoção. Então, aí eu consigo aplicar uma ordem na minha vida. Então, assim, a forma racional, ela vai trabalhar da seguinte forma, né? Eu tenho 5 coisas para fazer, eu vou dividir exatamente, sei lá, eu tenho 1 hora mas eu tenho 50 minutos para facilitar a minha conta. Foi terrível isso. Mas enfim, então eu tenho 5 coisas para fazer e tenho 50 minutos para fazer. O que é que uma pessoa, né, racional vai fazer? Vai dividir 10 minutos para cada atividade. O que é que uma pessoa emocional vai fazer? Vai dar, sei lá, 30 minutos para o que ela mais gosta e vai deixar que as outras 4 atividades se esbofeteiem pelos 20 minutos restantes. Entende? Para que a gente possa desenvolver uma coisa que às vezes a gente confunde, né? Que é o que eu vou introduzir agora, para a gente conseguir alcançar essa coisa, que é a inteligência, a gente precisa realizar uma harmonia, uma articulação bem ajustada da emoção com a razão. Porque a inteligência, ela vem de uma correta conjugação tanto daquilo que nós poderíamos chamar dos afetos, dos sentimentos, né? E por isso a educação sentimental, que nós falamos aqui no canal bastante, quanto da ideia da razão, né? A inteligência, ela é um aspecto superior que leva em conta todos os elementos do homem, do ser humano, enfim. Quando eu penso em inteligência, vem de intellegeres, que é saber escolher, ou escolher dentre algo, né? Intellegeres, escolher dentre essas coisas. Eu, então, compreendendo isso, né? De posse dessa realidade, eu escolho aquilo que é melhor. Sabendo que, né? Pensando de forma mais ampla agora, para cada situação, o que é melhor modifica-se. E justamente por modificar-se que eu preciso aplicar o que é correto para cada situação. Então eu não posso simplesmente ficar bom, né, em saber o que eu gosto, nem simplesmente ficar bom em dividir as coisas de forma igualitária. Mas eu preciso ficar bom em saber o que é que cada momento necessita. E por isso eu preciso desenvolver a inteligência. E tá bom, Vitor, mas como tudo isso se relaciona com saber escolher as palavras certas? Isso é uma coisa que a gente vai precisar aprofundar um pouco mais. Dar mais um passo, né? Essa escolha das palavras, ela precisa realizar uma confluência ou uma correlação ou uma comunicação com aquilo que há no nosso mundo interior para com aquilo que há no nosso mundo exterior. Então, mais uma vez, é o elemento da linguagem, né? Então, eu preciso aprender que cada palavra ela possui não somente um peso racional da coisa em si, como cada palavra possui um peso emocional que vai de mim para,
que vai de mim para a coisa. E também como uma espécie de alento ou fundo psicológico que está presente nas coisas, tá? Então, por exemplo, isso acontece muito quando eu me refiro a expressões regionais ou gírias, né? Que as pessoas de um determinado local, elas compreendem o que eu estou falando, né? E quando eu vou para um outro local, isso não acontece, não há essa transferência, né? Então, assim, por exemplo, aqui na Bahia, né? Vamos lá, né? Qual gíria eu vou pegar aqui da Bahia? Existem muitas gírias muito estranhas, às vezes, e outras muito criativas aqui na Bahia, né? Mais especificamente em Salvador. Mas eu não estou pensando, não estou conseguindo lembrar de nenhuma. Então me vai, acho que a gente fala barril. E não satisfeitos quando a coisa é muito complicada, a gente fala barril dobrado, né? Então, quando a gente fala barril, né, estamos dizendo que algo é um problema, né? Ou, né, a gente pode dizer também uma esparrela, talvez, ou um, uma furada, né? Enfim, várias coisas que representam a mesma ideia, mas quando aqui, né, na Bahia você fala barril, as pessoas entendem que o negócio é problemático. Uma outra ideia que pode aparecer desse processo é a confluência ou a decorrência de certos palavrões, né? Que eu penso assim, né? Antigamente eu ia falando as coisas de forma indiscriminada, né? Simplesmente ia falando, né? E principalmente pela ira, né? A raiva me fazia soltar muitos palavrões assim. Hoje eu penso já que a gente deve ir desenvolvendo e qualificando até mesmo a linguagem que a gente fala no dia a dia. E isso não é algo simples, isso precisa ser construído aos poucos, porque não deve ser simplesmente uma imposição de fora para dentro, assim, porque senão a gente vai cair numa espécie é, de uma ética restritiva, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E assim, eu não aplico isso para minha vida. Eu penso simplesmente que a gente precisa ir percebendo, né, que para certas coisas precisamos desenvolver uma certa pureza e a fala é uma delas. Então, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando existe uma certa inconformação, uma certa emoção ali presente, a palavra vai estar sendo interferida. Então, eu posso dizer que as coisas são complicadas, né? No caso aqui, né, de Salvador. Eu posso dizer que elas são complicadas para né? Aí você coloca um palavrão aí no final. E aí isso vai dar uma ênfase naquilo, né? Ainda assim, a gente não está adequando bem a palavra, o significado, a palavra com a coisa em si. O que a gente está querendo fazer aqui agora é trazer o que está dentro para fora, através das palavras. E, por exemplo, como nós não conhecemos direito a relação que as palavras possuem com o nosso mundo emocional, a gente acaba caindo nessas questões, nessas dificuldades e usa as palavras que a gente tem mais conhecimento e que são mais, vamos dizer assim, aceitas. Quando o que deveríamos fazer é buscar encontrar um meio ou uma passagem desse elemento interior para o elemento exterior. Eu vou pegar um exemplo aqui de Cruz de Souza que eu vou sortear aqui porque, né, é mais emocionante. Mas vamos lá. Visão guiadora. E ele começa: ó alma silenciosa e compassiva, que conversas com os anjos da tristeza, ó delicadas e lânguida beleza, ó delicada e lânguida beleza, nas cadeias das lágrimas cativa.
Então, vamos ignorando os, ah, os elementos de métrica e de rima aqui que provavelmente, que provavelmente não, mas que ele pensou com certeza. E vamos agora trazer algumas palavras aqui que a gente poderia trocar por outras palavras, por que não, né? Então, vou ler tudo de novo e vou ler a próxima estrofe também, tá? Então, ó alma silenciosa e compassiva, que conversas com os anjos da tristeza. Ó delicada e lânguida beleza, nas cadeias das lágrimas cativa. Frágil, nervosa, timidez lasciva, graça magoada, doce sutileza, de sombra e luz e da delicadeza, dolorosa de música aflitiva. Então, como eu falei, vamos ignorar a ideia da métrica e das rimas que ele aplicou aqui, né? E vamos pensar em algumas palavras diferentes para algumas coisas, né? Temos aqui frágil, nervosa, timidez, lasciva. Lasciva está relacionado com a ideia de luxúria ou de uma pessoa que é muito voltada para os estímulos sensoriais e tem uma coisa meio sexual, né? Então, assim, a lascívia tá sempre relacionada com a ideia de um vício dessa ideia de luxúria, né? Então, uma pessoa luxuriosa seria uma pessoa lasciva, é a mesma ideia, né? Mas por que ele não usa essa outra palavra, né? Aí a gente pode dizer, por causa da métrica e tudo e tal. Tá, mas antes disso, se às vezes quando a gente pensa numa palavra, uma palavra só, ela carrega uma força muito potente por ela mesma, né? E muitas vezes a gente acaba mudando todo o verso para não perder uma palavra. Então, vamos continuar aqui. Se, então, eu tenho timidez lasciva, ou seja, eu tenho uma timidez luxuriosa, uma timidez que se volta para o cultivo de uma condição que busca uma, uma exaltação da sexualidade, vamos dizer assim. Mas então por que usar timidez lasciva e não qualquer outra palavra dessa que eu encadeei, né? Eu penso que a lasciva tá muito, tem uma coisa assim meio pesada assim, ela traz consigo uma espécie de negatividade, ela tem uma certa gravidade estranha ali. Então, timidez lasciva que, né, enfim, vai permear aqui essa ideia dessa pessoa que está presa ou talvez que se volte apenas para os elementos mais baixos, né? Como como uma pessoa que, em vez de se voltar para as coisas altas, tem uma certa timidez e se volta para aquilo que tem de mais obscuro, tá? É a mesma coisa aqui no começo, onde tem ó alma silenciosa e compassiva. Silenciosa, né? Uma pessoa que não faz barulho, ou alma que não faz barulho nesse caso. Compassiva daquela que sente compaixão, que tem a capacidade de sofrer, que sofre com o outro, né? Sofre pela dor do outro, né? Uma pessoa que tem uma ideia de compaixão, né? Compassiva justamente compaixão. Mas eu podia colocar uma outra
uma outra linha aqui, uma outra ideia para isso, né? Silenciosa e sofredora, talvez, né? Ou que... E aí eu completaria isso em um outro verso, né? Tipo, sofredora dos males alheios e tal, algo assim nesse sentido. Mas percebe como em uma palavra só eu consigo juntar essas ideias que eu estou espalhando em vários elementos? Enfim, justamente, escolher as palavras certas não é algo fácil, porque cada palavra é como se fosse uma espécie de chave, né, que abre uma porta, ou como uma série de engrenagens que se encaixam uma nas outras. Se eu escolho uma palavra, eu vou precisar, se eu escolher uma palavra em detrimento de outra palavra, eu vou precisar reajustar todo o fluxo, toda a cadeia de raciocínio, toda a cadeia de pensamento para que eu possa adequar aquela palavra que eu escolhi. Então, a primeira coisa que eu indicaria para uma pessoa que está precisando escolher melhor as palavras que utiliza em seu discurso ou as palavras que utiliza em suas poesias é justamente pensar nas palavras em si. Ou seja, eu queria escrever um texto sobre tal palavra, né? Sobre a coragem, sobre a ira, sobre o sacrifício. Pensar primeiro nessas palavras isoladamente e pensar que uma série de imagens vão acudir, né, quando você for pensar nessa palavra especificamente. Ou seja, pense qual a ideia eu quero transmitir, qual é o cerne do meu processo, né, da minha mensagem. Se eu fosse enviar um telegrama, né, e um telegrama tem poucas palavras disponíveis. Hoje a gente tem o Twitter, né, que é X, enfim. Qual palavra não pode faltar? Então, qual é, em uma palavra, o que eu quero dizer com esse discurso aqui? E eu vou construindo tudo que eu quero falar em torno dessa única palavra. Pensando então nisso, né, de tudo que eu quero falar em torno dessa única palavra, pode ser que em algum momento eu não compreenda ou não consiga, melhor dizendo, encontrar essa palavra que seria a palavra correta e eu vá precisar buscá-la. E justamente o processo de busca da palavra é que vai ser necessário fazer como a gente busca conhecer uma pessoa nova, ou como a gente procura alguém que conserte, sei lá, o nosso computador, né, como eu precisei levar essa semana o meu, como a gente precisa de alguém que faça um reparo nos nossos sapatos, ou alguém que faça bolos, né? Eu preciso de uma pessoa que tem um ofício que possa me dar algo, assim como eu preciso de uma palavra que tem uma força que só ela possui. O exemplo que eu sempre uso aqui é o exemplo da raiva e da ira, porque quando eu falo estava raivoso, é uma coisa, ninguém liga. Agora quando eu falo irado, né, o irado ele tem um peso diferente, justamente porque a conformação da palavra ira ela carrega duas vogais muito fortes, que é o I e o A. E justamente a tônica da palavra está no A, que é a vogal mais forte e também com a tônica da palavra. Então eu tenho como se fosse uma espécie de bônus aí, né? A palavra vem com uma, uma força diferente. Então o irado ele é muito mais raivoso do que o raivoso ou o irritado, ainda que as duas palavras sejam sinônimas, né? Então, assim, os sinônimos, eles são racionalmente aceitos. A razão os aceita porque está lá no dicionário e se explica a etimologia e tal, e de onde vem. Mas quando nós colocamos no, vamos dizer assim, no jogo, né, na vida cotidiana, as palavras não são simplesmente racionalmente percebidas, mas são também emocionalmente sentidas.
E a gente precisa aprender a sentir com as emoções e pensar com a razão. E não confundir uma coisa com a outra. E é isso que faz a gente, né, trocar as palavras e não saber ou não conseguir encontrar o que a gente estava querendo transmitir. Tá bem? Então pense nessa palavra que você quer trazer no seu discurso, carregue ela com algumas outras coisas, com alguns outros acompanhantes e busque elementos de sinônimos para entender por que escolher esta palavra específica e não a outra. Ok? Quiser estudar comigo sobre a beleza, o Clube do Livro está aqui na descrição. Se gostou desse vídeo, ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização atenta e deixa um like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.